Cordier Investimentos, ela tem como missão, de fato, assessorar e auxiliar os clientes que não entendem de investimentos ou alguns que entendem e gostariam de ter uma assessoria para a gente direcionar melhor na parte do planejamento financeiro, né, e um gerenciamento de carteira. A gente tem a missão, a gente cuida de dinheiro, né? A gente fala de dinheiro, é um ponto muito delicado na vida das pessoas, então a responsabilidade é muito grande. Então a gente tem essa missão de fazer com que eles entendam o nosso trabalho, que eles comecem a ter uma educação financeira maior, que eles comecem a se familiarizar com essa linguagem que, a princípio, a maioria das pessoas acha bastante complicado, complexo. Então a gente tem que passar esse conhecimento para eles se sentirem confortáveis também, lidar com o dinheiro de uma forma mais leve. Eu acho que a gente acaba trazendo uma confiança muito grande com o cliente, porque como a gente já lida com a parte mais sensível da vida deles, eles acabam confiando em todas as outras frentes da vida. Então a gente acaba não sendo só assessor de investimentos, mas a gente acaba sendo um pilar de apoio para outros assuntos também, que isso que é o mais interessante do negócio, né? O dinheiro é uma pequena fração ali do que o cliente acaba confiando no assessor, porque o cliente também acaba perguntando de outros temas de vida pessoal, que às vezes nem diz respeito ao nosso trabalho, mas ele confia tanto por a gente tomar conta, né, da parte financeira da família ali, que eu acho que isso é muito legal, que é o que a gente agrega para a vida deles. Tem uma responsabilidade grande, né? A gente tem que cuidar com muito cuidado, ética, dedicação ali, entender bem o que o cliente precisa para a gente atender as expectativas, mas ao mesmo tempo também acho que a gente tem essa missão de fazer a preservação de patrimônio, construção de patrimônio no tempo, né? Atender as expectativas do cliente nos objetivos de curto, médio e longo prazo, para a gente conseguir, né, fazer com que eles realizem sonhos, busquem o que eles têm de planejamento familiar, de planejamento financeiro, de projetos grandes e pequenos. Eu acho que o nosso papel não é só, né, fazer um gerenciamento de carteira, mas é de fato atender as expectativas, atender os sonhos e os desejos que o cliente tem ali nos projetos futuros. A diversificação de carteira de investimento ela é importante porque é aquele ditado popular, né? Não concentre todos os ovos em uma cesta. De fato acontece para os investimentos, até porque hoje em dia o mercado financeiro está muito mais democrático, muito mais diversificado, né? A gente já saiu daquela fase que era só poupança, para a gente ter acesso a diversos produtos, para a gente não concentrar o risco em um determinado ativo. Então, a gente diversifica para quê? Para mitigar os riscos de mercado, de liquidez e de crédito. Então, a gente não concentra todo o patrimônio financeiro do cliente em um só ativo para não ter o risco de default, não ter uma liquidez travada, porque isso é importante a gente entender também na construção de um portfólio, e também não concentrar em uma classe de ativo que fica sujeita a risco de mercado. Então, o risco de mercado seria, né, as questões macroeconômicas, né, algumas notícias que a gente tem, eventos globais, nacionais, mas a diversificação também tem um limite, né? Tem gente que acha que diversificar muito é eficiente. Existe uma teoria da diversificação do portfólio que geralmente tem um limite de diversificação eficiente. Depois disso, as perdas de um anulam os ganhos de outro e acaba não sendo tão eficiente. Então, assim, dependendo do tamanho da carteira, uma diversificação de até uns 15, 20 ativos seria o ideal no máximo. Outro ponto importante na construção de um portfólio é entender o perfil de investidor. Hoje em dia, a gente pode classificar em 3 grandes blocos, 3 grandes perfis, basicamente o conservador, o moderado e o sofisticado. Antigamente, nós utilizávamos o perfil sofisticado como agressivo, mas a gente mudou por quê? O sofisticado, ele é um investidor que já entende um pouco mais de investimento. Ele entendendo um pouco mais do assunto, né, se aprofundando mais os temas, ele também está mais disposto a tomar mais risco. O investidor moderado, ele fica entre o conservador e o sofisticado. O moderado, ele prefere ainda correr menos risco de crédito, ele prefere ainda ter menos volatilidade na carteira, mas ele já topa diversificar no multimercado, ter alguma ação na carteira num percentual menor, né? O risco acaba sendo bem inferior a um sofisticado. E o conservador, ele prefere ter um retorno mais moderado, contanto que ele não tenha risco nenhum de perda. Então, esse seria o conceito, assim, básico para um conservador, não gosto de perder nenhum real. Então, geralmente ele preza pelo risco de crédito e a questão também da volatilidade. A volatilidade, como a gente fala, é o risco, quanto esse papel pode oscilar. O investidor conservador basicamente é 100% renda fixa. Dificilmente ele acaba arriscando no multimercado ou num fundo de ações ou em ações mesmo. E se arriscar no multimercado ou em uma classe de ativo, é um percentual muito pequeno da carteira.